Oi, oi, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos aprender a fazer a base para o nosso turco luxo no fio amigurumi. A base eu fiz no fio 4, no barroco, né, 100% algodão, fio 4. E usei também o encanto, o fio encanto normal. Essa é a cor ouro velho. Vou usar a agulha 2,75, tesoura, e eu vou medir aqui agora com vocês o tamanho da nossa base, tá bom? O peso e as demais informações eu vou deixar na descrição do vídeo. E a nossa base ficou no tamanho de... Peraí... 23 centímetros, ó. 23 centímetros certinho. O peso eu vou colocar na descrição, tá bom, gente? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Vou iniciar com o nosso anel mágico. Vou fazer uma correntinha para segurar esse fio. Vou ajustar um pouquinho. E aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Mais uma correntinha de separação, mais um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. No total, vou fazer 12 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer o meu e volto para fechar com vocês. Finalizei aqui os meus 12 pontos altos, vou fazer minha correntinha e vou fechar aqui na primeira correntinha que fizemos, ó. E faço um baixíssimo. Agora, eu vou caminhar naquela segunda correntinha e vou colocar mais um ponto baixíssimo. Vou alongar o meu fio, vou puxar de trás pra frente, ó. Puxei lá pra trás e vou voltar no mesmo ponto, ó. E fazer um ponto baixo e uma correntinha. E vou fechar o meu anel. Fechei o meu anel e aqui eu vou fazer no mesmo ponto mais um ponto alto, ficando assim com um aumento. Uma correntinha, no próximo, um aumento. Uma correntinha, no próximo, um aumento. E vou fazer um aumento para cada ponto de base. Vou fazer os meus e volto com vocês. Esse último aumento eu voltei para fazer com vocês, ó, e eu faço aqui, ó, no meio desse ponto, ó. Tá vendo? Bem aqui, no meio mesmo. Puxo e faço um aumento. Faço uma correntinha e vou fechar da mesma forma que fechei. Na correntinha, ó, com um baixíssimo. Essa subida aqui eu vou fazer diferente, ó. Eu vou fazer uma correntinha e no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha. Fiz meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais um aumento, ó. Fiz um aumento. Uma correntinha, ponto sobre ponto e no último ponto um aumento, ó. Uma correntinha, um ponto alto e um aumento. Uma correntinha, um ponto alto e um aumento. Vou fazer assim a carreira toda. Fiz aqui o meu último bloquinho, vou fazer uma correntinha e aqui, como vocês podem ver, tá faltando um ponto alto aqui, que a gente fez um aumento direto. Então, vamos fazer ele aqui, ó, nessa correntinha do ponto baixíssimo, ó. Você vai fazer um ponto alto e vai fechar da mesma forma na correntinha com o baixíssimo. Vai subir da mesma forma da carreira anterior.
uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixo e uma correntinha. E aqui eu vou fazer meu aumento. Uma correntinha, 1, 2 e um aumento. Agora, serão 2 pontos altos com um aumento. Uma correntinha, ponto sobre ponto, 1, 2 e um aumento. Uma correntinha, 1, 2 e um aumento. Vou fazer isso na nossa carreira inteirinha e volto para finalizar com vocês. Finalizei o meu último bloquinho, fiz uma correntinha e vou completar o nosso bloquinho, ó. Faltam 2 pontos aqui. Aí, eu vou fazer 1 e 2. E vou fechar na nossa correntinha com um ponto baixíssimo. E vou subir da mesma forma, sempre da mesma forma, eu vou subir e fechar. Ó, e vou iniciar sempre com um aumento. Uma correntinha, pulo para o próximo bloquinho e faço 1, 2, 3 e um aumento. Nesse bloquinho, vai ser 3 pontos altos e um aumento. No próximo, 4 pontos altos e um aumento. No próximo, 5 e um aumento. 6 e um aumento. 7 e um aumento. E 8 e um aumento. Ou seja, a gente vai ter 10 carreiras com aumentos. Vou fazer os meus e volto com vocês. Finalizei aqui a nossa 9ª carreira. E vou dar início à nossa 10ª carreira, que será a penúltima. Vou começar da mesma forma, né? Com uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha e um aumento. Uma correntinha e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. Então, essa 10ª carreira será na sequência de 8 pontos altos e um aumento. Vou fazer ela toda e volto com vocês pra gente fazer a nossa última carreira. Finalizei, então, a nossa 10ª carreira. E aqui, gente, eu vou explicar algo pra vocês. Quando eu fiz pela primeira vez, eu fiz com 11 carreiras, só que ele ficou no tamanho de 42 centímetros. E eu gosto de padronizar os meus americanos a 40 centímetros. Então, eu diminuí uma carreira na base. E eu fiquei com 10, certo? Na hora de fazer o coraçãozinho, eu fiz uma adaptação aqui, porque aqui fica faltando um ponto. Mas nada que dê pra perceber. Se vocês verem, ó, tá perfeitinho, não interferiu em nada. Mas, se você tem um ponto mais apertado que o meu, pode fazer até a 11ª carreira e seguir com esse acabamento aqui que eu vou ensinar agora. Tá bom? Mas, se o seu ponto é como o meu, ele não é nem muito apertado e nem muito largo. Ele é assim, eu considero ele razoável na medida. Mas, fica aí essa dica, tá bom? Então, vamos lá para nossa última carreira, ó. Vou fazer da seguinte forma. Eu finalizei, né? Vou até desmanchar aqui para vocês verem como eu finalizei, ó. Na correntinha, eu faço um baixíssimo. Agora, eu vou caminhar no próximo ponto, eu vou fazer outro ponto baixíssimo. E aqui dentro, ó, aqui dentro mesmo, ó, faço um ponto baixíssimo. Vou laçar o meu fio, vou contar 1, 2. Na terceira, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto.
Aqui vai ser um total de 7 pontos altos. Tenho 3, 4, 5, 6, 7. Confere se tem 7, viu? Ó, 2, 4, 6, 7. E aqui, eu vou pular 2 pontos de base, ó. 1, 2, no terceiro eu vou fazer um baixíssimo. Aqui que vai ser minha adaptação. Aqui eu vou laçar, eu teria que pular 2 pontos de base, mas eu não consigo pular porque vai faltar um ponto. Então, aqui eu vou pular somente um. E vou no segundo e faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui me sobrou 2 pontos, eu vou pular 1, 2 e dentro aqui da correntinha eu faço um baixíssimo. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou pular 1, 2 no terceiro, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular 2, 1, 2 no terceiro, um baixíssimo. Vou pular 1, no segundo eu faço mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulou os 2 últimos, dentro aqui da correntinha eu faço um baixíssimo. E assim eu vou seguir a carreira inteira. Tá vendo que não teve nenhuma diferença? Tá perfeitinho a voltinha do coraçãozinho aqui e perfeito, ó. Nossa base retinha, toda linda. Finalizei aqui o nosso último motivo de 7 pontos altos. E eu vou finalizar da seguinte forma, ó. Eu vou inserir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou alongar o fio, pegar aqui por trás do primeiro ponto alto. Vou levar esse fio lá pra trás. Vou ajustar aqui e fazer um ponto baixíssimo aqui por trás, ó. Vou cortar meu fio. E vou puxar. Aqui ficou um nozinho, ó. E esse nozinho você pode arrematar. Eu costumo fazer assim, ó. Passar aqui por baixo desses pontos. Divido esse fio no meio. 2 para um lado e 2 para o outro. Aqui, ó, eu vou pegar o ponto que tá atravessado. Vou pegar uma das pontas, puxar e fazer um nozinho. E 2. E aqui eu vou esconder ele aqui, debaixo desses pontos aqui, ó. É bom fazer com uma agulha mais fina, ou então com a agulha de tapeceiro. Mas vou fazer com essa aqui mesmo. E vou pingar um pouquinho de cola. Vou esperar secar e vou cortar. E vou fazer a mesma coisa com esse fio aqui, do centro. E então, a nossa base ficou assim. Muito certinha, muito lindinha. E agora eu vou vir com o acabamento em dourado.
Agora chegou a hora de encantar esse americano, né? E eu vou usar o fio encanto normal. Não é o slim, tá? É o normal. E esse aqui é a cor ouro velho. Essa combinação ficou tão linda, gente, em tons de verde. Lá, gente, eu vou usar a mesma numeração de agulha, que é a 2,75. Pra mim, essa agulha deu super certo, tá? Mas se vocês quiserem, pode usar uma agulha menor, tipo a 2,5, que eu creio que vai dar certo também. Então, vamos lá. Em qualquer buraquinho aqui, ó, do coraçãozinho, eu vou inserir a minha agulha e vou buscar o fio lá atrás, ó. Busquei, fiz uma correntinha. Segura esse fio lá atrás. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Chegou aqui no nosso meio, eu vou pegar lá no onde a gente fez o ponto baixíssimo, ó. Vou pegar e fazer outro ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo, ó, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, no próximo, outro ponto baixíssimo, e vou seguindo fazendo pontos correntinhas, ó, bem facinho, tem segredo não. É importante, gente, não deixar esse ponto muito bambo, porque vai dar um acabamento horrível na peça se deixar ele muito largo. Então, use uma agulha menor, tem que ser bem ajustadinho. Ó, chegou de novo no nosso ponto baixíssimo. Eu vou introduzir lá embaixo, no mesmo ponto, ó. E faço outro baixíssimo. E subo com pontos baixíssimos novamente, ó. Muito fácil esse ponto. Ó. Chegou no meio, um ponto baixíssimo. E subo normal, ó. Ó, vou seguir fazendo na minha peça inteira e volto com vocês para fechar. Cheguei aqui no final, fiz meu último ponto baixíssimo, a minha última correntinha. Vou cortar o meu fio, não precisa ser grande. Gente, quando eu comecei, eu desperdiçava tanto fio em canto e não tem necessidade. Olha só, cortei o meu fio, puxei. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. Ó, e vou fazer assim. Vou pegar essa primeiro ponto correntinha que a gente fez, ó. Vou inserir nos dois, ó. E vou puxar. E aqui eu vou introduzir no último, ó, lá pra trás. E vai formar a última correntinha. E aqui, ó, passar um pouquinho de cola. Passar um pouquinho de cola. Vou dar um nozinho. E mais um. E aqui eu faço assim, ó. Ponho uma pontinha na agulha e vou inserindo aqui, ó. Fazendo zigue-zague, ó, pra baixo. Pra cima, pegando só o fio em canto, ó. E aqui pra baixo de novo. Agora, eu vou fazer com a outra pontinha. Pra baixo. Pra cima.
e pra baixo de novo. E aqui, ó, passo um pinguinho de cola nessa pontinha aqui por baixo. Ó, eu amo essa cola, gente, porque tem esse biquinho, fica bem debaixo do ponto. Ó, passei. E eu já corto, eu não fico esperando cola secar, não. Já corto. Se quiser pingar mais um pouquinho, só pra selar esse fio, é ótimo. E pronto. Peça prontinha, arrematada. E olha, gente, retinha. Olha o caimento. Muito perfeita. E, gente, eu decidi dividir essa aula em duas partes, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, muito cansativo, né? Então, é isso. Nos vemos na parte 2, né, desse americano maravilhoso. Mas antes, eu quero pedir para vocês curtirem o vídeo, comentar, compartilhar. E se vocês fizerem, né, me marquem lá no Instagram, que eu vou amar saber que vocês fizeram através aqui da aula. No mais é isso, espero vocês na parte 2 do nosso passo a passo aí do Turco Luxo no fio amigurumi. Então, beijinhos e até breve.